Pessoal, mais uma resolução. Para achar a altura de uma nuvem, um observador de um ponto P da Terra emite verticalmente um feixe de luz até a nuvem, e de outro ponto Q da Terra, distante de 400 metros de P, um segundo observador mede um ângulo de 60 graus entre as linhas QP e a que vai de Q ao ponto iluminado da nuvem. Qual das medidas abaixo é mais próxima da altura da nuvem? Bom, então o início aí, dá para dizer até que é o principal do exercício, é realizar o desenho, né? Então vou fazer o desenho aí. Primeiro eu vou colocar aqui a linha do solo, plano, e vou desenhar a tal nuvem. Aí, desse ponto P, um observador emite um raio vertical, tipo aqueles raios que o pessoal fala, os raios laser, aqueles verdes, né? Aquelas lanternas que emite um raio. Então, desse ponto emite um raio vertical e aí fica iluminando um ponto lá na nuvem, ok. Aí distante 400 metros desse ponto P, tem um segundo observador, que é isso no ponto Q aqui, ó. Então aqui nesse ponto Q eu tenho um segundo observador que mede o ângulo entre as linhas QP, ó, linhas QP é essa aqui do chão, esse segmento PQ, e a outra linha é que vai do Q ao ponto iluminado da nuvem. Ora, o ponto iluminado da nuvem está aqui, ó. Então está aqui a linha Q até o ponto iluminado da nuvem. Então justamente é aqui, ó, que se forma o ângulo de 60 graus. Por que aqui? Porque ele está dizendo que mede um ângulo de 60 graus entre as linhas QP e a que vai de Q até o ponto iluminado da nuvem. Ok, e aí ele pergunta a altura da nuvem, a altura H. Ok? Então eu estou resolvendo esse exercício de uma maneira tradicional, de uma maneira normal, vamos dizer assim. E também há de se chamar atenção nesse exercício que as alturas dos observadores estão sendo desconsideradas, né? Como se emitisse aqui o raio a partir da linha do solo, né? E aqui também a medição do ângulo também a partir da linha do solo e até o ponto iluminado lá. Bom, então vamos pensar assim, ó, eu quero o H. Então eu vou usar a regra do quero, tenho. Né? O que eu quero? Eu quero o H. Quero calcular o H. O que esse H é nesse triângulo para mim? O H é um cateto. Muito bem. Esse triângulo aqui, né, é um triângulo retângulo. Então o H é um cateto. Que cateto ele é? Bom, como o ângulo de referência é 60 graus, ele é cateto oposto a esse ângulo de 60 graus. E o que eu tenho? O que eu conheço? Que medida eu conheço? Eu conheço a distância de 400 metros. Que ainda não coloquei no desenho, né? A distância está aqui, né? Entre P e Q. Então eu tenho esse 400 aí. E o que esse 400 é? Bom, esse 400 é também um cateto. Só que cateto adjacente. E aí eu tenho que pensar qual é a relação trigonométrica no triângulo retângulo que estabelece ou que usa cateto oposto e cateto adjacente. É a tangente. Então eu vou começar a armação. Ó. Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Essa é a expressão que define a tangente ou a relação trigonométrica da tangente. E aí vou substituindo. Quanto que é a tangente de 60 graus? Bom, aí vou precisar dos valores lá dos arcos notáveis da tabela. Tangente de 60 graus é a raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual. Cateto oposto está aqui, ó. Cateto oposto é o H. E cateto adjacente está aqui, ó. Cateto adjacente é o 400. E aí, então, que o H
vai ser igual a 400 vezes raiz de 3. E aí o h é igual a 400 raiz de 3. Como aqui ele prefere colocar em metros aproximadamente, eu vou resolver esse 400 vezes raiz de 3. Então, por aqui, ó, raiz de 3 igual 1,73 aproximadamente. Então, eu tenho 400 vezes 1,73. Então, 173, dispensando a vírgula, vezes 400. Aí eu tenho 4 vezes 3, 12. Vai o 1. 4 vezes 7, 28. 29 vai o 2. 4 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. Com os dois zeros do 400 aqui. 69.200. Mas como é 1,73 tem duas casas, eu transfiro essas duas casas para o resultado e eu fico com 692. Então, aproximadamente, a medida mais próxima, 693 metros, letra E. Ok? Então, isso é um recurso tradicional, típico de resolução para esse tipo de questão. Agora, outro raciocínio que eu posso estabelecer é o seguinte, ó. Vou redesenhar aqui o triângulo. Isso que eu vou trabalhar agora serve para triângulos retângulos com ângulos de 30 ou de 60, que é a maioria das situações aí de exercícios, né? Nos vestibulares e principalmente no Enem. Então aqui P e Q, e aqui eu vou chamar de ponto L de luz, tá? Ok, aqui é 60 graus. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, se esse ângulo aqui é de 60 graus, automaticamente esse outro ângulo agudo aqui, né, ele é 30 graus. Né? É um triângulo retângulo, então aqui eu tenho 90 graus, distribuo os outros 90 para os dois ângulos. Então se um ângulo é 60, sempre o outro é 30. Se um é 30, o outro é 60 e assim por diante. E o que acontece? Acontece que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus sempre é metade da hipotenusa. Tá? Então, olha só. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus, sempre ele é o quê? Metade da hipotenusa. Então, no caso, se eu precisasse da hipotenusa, nesse caso eu não preciso. Mas se eu precisasse da hipotenusa aqui, seria 800. Porque o cateto oposto a 30 é o 400. Então, o 400 é metade da hipotenusa, a hipotenusa seria 800. Se eu precisasse desse valor pelo problema, mas não preciso. Bom, eu sei que é 800. O que eu estou preocupado aqui com H. Então, o cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. E outra coisa que eu sei é que o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Também, isso para triângulos retângulos com ângulos de 30 e 60. O cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Ora, quem é o cateto menor? É o 400. Por quê? Porque o ângulo que ele está oposto é 30 é menor. No desenho aqui não ficou muito bom, né? Parece que o 400 é menor que o H. Mas o 400 ele é oposto a 30 graus, então ele é o cateto menor. E o H, que é oposto ao ângulo maior, que é oposto ao ângulo de 60, ele é o cateto maior. Então, o cateto maior, que é o H, é igual ao cateto menor, que é o 400, vezes raiz de 3. Então, eu chegava direto, ó, nessa expressão aqui, ó, H é igual a 400 raiz de 3. Ok? Então, eu não precisava ter feito nenhum tipo de abordagem mais trigonométrica. Eu só olhava aqui, 400 é o cateto menor, o H é o cateto maior, então o H é 400 raiz de 3. Né? Levaria aí alguns segundos para fazer a questão. Ok? Então, isso é uma outra alternativa de resolução para esse tipo de triângulo. Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.